Atenção, equipe de reportagem, por favor. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Manaus vive um surto de catapora. A doença atinge principalmente crianças, mas os adultos também podem contrair o vírus. Benjamin está com catapora há 12 dias. Eu comecei a vomitar, e de noite eu não dormia e fiquei acordado. Aí no outro dia que começou a ficar com catapora, eu não sabia direito como que era. Eu achava que era só picada de mosquito. É, Benjamin, não era picada de mosquito, não. Essas bolhas são o principal sintoma da doença causada por um vírus. E elas nascem no corpo todo, principalmente nas partes íntimas, nas pernas, no couro cabeludo e até na orelha. A doença é altamente contagiosa, por isso Benjamin deixou de ir à escola. Preocupada com as faltas do filho, Dona Arlene foi avisar a direção o motivo da ausência e ficou sabendo que ele não era o único. Disseram que não tinha problema, porque não era só ele, mas várias outras crianças também estavam com esse problema nos 2 turnos, tanto matutino como vespertino, tinha várias crianças que estavam com catapora. Manaus passa por um surto da doença. Na época de verão, os casos aumentam. Nesse Caique, na zona oeste da cidade, só entre os meses de junho e julho, 12 crianças foram diagnosticadas com catapora. Apesar disso, ela é benigna, mas para evitar uma infecção, é preciso ter alguns cuidados. Tomar um antialérgico, um remedinho para febre, né? E tomar bastante banho, né? Porque a varicela, ela é uma doença de característica de verão. A catapora é muito comum em crianças, mas os adultos também estão sujeitos a contrair a doença. O que pouca gente sabe é que já existe no mercado a vacina que previne contra o vírus. A primeira dose, ela previne 50% e na segunda dose, 96% de chance de a criança não ter catapora. Mais um abatedouro clandestino foi fechado na capital, dessa vez no Japim, bairro da Zona Sul. Falta higiene e o mau cheiro incomoda neste abatedouro que estava totalmente irregular. As aves eram mortas em sangradouros enferrujados e depois colocadas em carrinhos de supermercado. Cerca de 35 aves, entre frangos e patos, eram abatidas no quintal desta casa e diariamente vendidas nas feiras da capital. Os fiscais da Secretaria Municipal de Abastecimento e Produção chegaram até aqui por meio de denúncias. Então a estrutura tem que ser de azulejo, o piso tem que ser de corundu, o azulejo, ele tem que ter uma pia de inox, ele tem que ter uma mesa de inox, toda uma estrutura de inox, tá entendendo? Os funcionários têm que ter o EPI completo, né? Nós temos que ter uma análise de água, tá entendendo? Temos que ter todas as condições de higiene para que esse produto não seja contaminado e repassado à população de forma realmente a vir fazer mal para as pessoas que vão consumi-lo. Os fiscais jogaram criolina nas aves para evitar que fossem vendidas e consumidas. A irregularidade foi denunciada ao Ministério Público do Estado, que deve tomar as providências. Só este ano, 11 abatedouros foram fechados em Manaus. O valor da cesta básica aumentou pela primeira vez no ano em Manaus. Ficou em R$ 250,30 em junho, de acordo com uma pesquisa do Diese. A capital passou a ocupar a 6ª posição entre as 17 capitais onde a pesquisa é realizada. O sistema de monitoramento de ruas e avenidas da capital por meio de câmeras de segurança deve ser ampliado. Elas estão por todas as partes. São 238 câmeras na capital. O equipamento tem ajudado a reduzir a ação de bandidos. De 2009 para 2010, o número de crimes diminuiu 10% nos locais onde elas estão instaladas. As câmeras também ajudam nas investigações policiais. Estas imagens, feitas em maio, mostram a atuação de 2 homens que tentavam roubar fios de telefonia no complexo Gilberto Mestrinho, no Coroado. Os operadores do sistema deslocaram uma viatura ao local e os autores foram detidos pela polícia. Todo o controle das câmeras é realizado aqui na central de monitoramento do CIOPS. Ao todo, 12 funcionários por turno trabalham assim, 24 horas de olho no que acontece nas ruas. Com equipamento de controle, é possível aproximar as imagens e ter uma visão detalhada de algumas áreas. Mas o sistema ainda não cobre toda a capital. Esta panificadora, na zona oeste de Manaus,
foi assaltada 12 vezes. Como a rua não tem monitoramento, o jeito foi instalar equipamentos de segurança por conta própria. Se tivesse aqui câmaras próximo dos comércios, que poderia ajudar, mas também policiamento. O policiamento é o número 1. Segundo o diretor do centro, a rede de monitoramento deve ser expandida nos próximos meses. Nós vamos receber um software dito como software inteligente que é capaz de reconhecer a placa de um veículo furtado ou a placa de um veículo que está sendo procurado por cometimento de crimes. Podemos também identificar até pessoas que estejam portando armas e que passem pelo campo de visão de uma câmera de monitoramento. E o secretário estadual de Segurança, Zumar Pimentel, foi o entrevistado do programa Agora, desta terça-feira. Ele falou sobre a implantação do projeto Ronda nos Bairros, nas zonas com maior índice de violência aqui em Manaus. O secretário conheceu o prédio da TV em Tempo e conversou com o presidente do grupo Raman Neves de Comunicação. No encontro, falou dos projetos para melhorar a segurança pública na capital e no interior do estado. Daqui a pouco, deputados tentam votar projetos antes do recesso. E mais, a oferta de emprego na construção civil. Já, depois do intervalo.